você é daquelas bordadeiras que tem um medo danado de bordar um ponto matiz, olha, depois dessa aula você vai dar risada, viu? Porque é realmente engraçado esse medo que a gente tem de errar no ponto matiz. O ponto matiz é muito simples de fazer. Claro que com algumas dicas e instruções você consegue fazer a sua primeira experiência com o ponto matiz e depois ir se aprofundando um pouco mais nesse assunto, até chegar na pintura de agulha. Mas você não começa direto fazendo uma pintura de agulha. Primeiro é preciso que você treine, né? Dê a partida inicial aí no seu primeiro treino. E o objetivo dessa aula de hoje é justamente isso, descomplicar para você um ponto matiz. Então vamos criar uma matiz no tecido. Primeiro vamos entender uma coisa. O que é uma matiz, né? Uma matiz é uma nuance de cores. Olha que legal. Você pode trabalhar um tipo de cor ali, escolher uma cor, por exemplo, o azul. Então você vai trabalhar do azul mais saturado, do azul escurinho ali, um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais sombreado, até chegar num tom de azul mais iluminado, ou seja, mais claro, né? Então, esses conhecimentos básicos, com o tempo, você vai pesquisando em conteúdos de arte, sobre cores. Quanto mais conhecimentos sobre cores, nuance de cores você tiver, mais você consegue aprimorar o seu ponto matiz até chegar na pintura de agulha. Mas ponto matiz e pintura de agulha são coisas assim diferentes, porque o ponto matiz, ele não necessariamente precisa ter o aspecto de uma pintura de agulha. Ele é usado na técnica da pintura de agulha. Mas existe o ponto matiz no bordado, que a gente pode aprender a fazer de um modo muito simples e ainda mais, é uma grande ferramenta para a gente desenvolver trabalhos lindos e criativos, como esse que a gente já vai fazer na prática no segundo capítulo do nosso vídeo. Então, no primeiro capítulo, nós vamos descomplicar, vamos entender um pouquinho mais o ponto matiz e você vai sair aqui com uma outra visão sobre esse ponto. Vamos abrir a mente e o coração para trabalhar o ponto matiz e depois, então, do primeiro capítulo, a gente já vai botar a mão na massa. O risco de bordado desta aula já está na aba comunidade, eu vou deixar o link na descrição e também no comentário fixado para você. Combinado? Bora então para a nossa aula. Bora descomplicar esse ponto. Em linha reta e num retângulo é o nosso primeiro treino. Em linha reta, nós vamos ver apenas o movimento do ponto. O que é o ponto matiz? Na realidade, são pontos retos, um do ladinho do outro. Tem pessoas que alternam o tamanho do ponto apenas 2 vezes, fazem um ponto maior e outro menor, um maior de mesmo tamanho e outro menor de mesmo tamanho. Outras preferem trabalhar 3 tamanhos diferentes, como eu estou mostrando aí para vocês, ó. Um intermediário, um pequeno e um mais compridinho. Isso muda de pessoa para pessoa, de projeto de bordado para projeto de bordado. Outra coisa que pode acontecer no ponto matiz é se você deixar, de repente, um espacinho ali em branco, sem querer, né, entre um pontinho e outro. Você pode voltar, tá, e preencher com um pontinho de tamanho intermediário ou de tamanho menor que você preferir e estiver trabalhando no seu projeto, tá? Então, o ponto matiz, ele é muito simples de fazer, né? A primeira carreira do ponto matiz, ela é super importante, porque é ela que vai determinar depois todo ali o movimento, né, de cores do início da carreirinha até o final. Então a gente tem que trabalhar ela bem bonitinha, né, um do ladinho do outro, com os tamanhos de pontos diferentes, tá? Então estamos em linha reta trabalhando um contorno, né, de um desenho. É claro que depois, quando a gente passar para o retângulo, que a gente já está finalizando a nossa linha reta de ponto matiz, e eu tenho certeza que vocês já descomplicaram aí na cabeça de vocês, né? Que é bem simples de fazer. Nós vamos agora dividir o retângulo em 5 partes, porque na nossa fogueira de São João, que a gente vai trabalhar no segundo capítulo do nosso vídeo, na nossa videoaula, nós vamos trabalhar com 5
nuances de cores, né? Que vão do vermelho até uma cor assim amarela bem iluminada, tá? Bem luz. Então, essas cores nós vamos trabalhar também nesse retângulo. Vamos começar do vermelho, que é a cor mais assim forte da nossa nuance, né? Mais assim escura. Então, olha lá. Tá na primeira linha? O primeiro ponto, sim, mas o segundo não. Por quê? Ele começa a invadir um pouquinho a segunda cor. E quando eu faço o ponto menor, o que acontece? É a segunda cor, a cor laranja, que vai invadir a primeira. Vocês entenderam esse sistema? Olha que legal. Não tem muito mistério, né? A gente tem que descomplicar isso da nossa cabeça mesmo. Quebrar esse bloqueio com um ponto matiz, ó. Ultrapassei a linha da minha primeira cor, coloquei ali na linha, ó, e fui alternando, tá? Então, eu fiz a mesma coisa que eu fiz só na linha do desenho, ó, uma primeira carreira de ponto matiz, tá? Agora, passando para a segunda cor, o que nós vamos fazer? Vamos acompanhar essa primeira carreira. Ó, resolvi que eu quero bordar ali no limite da minha cor. Mas ali no segundo ponto, eu já ultrapassei, já entrei na terceira nuance da cor. Vocês viram que legal? Ó, olha como o laranja entrou lá em cima na cor vermelha. Então, esse é o grande segredo aí de fazer uma matiz no bordado, né? Agora, quando nós falamos de pintura de agulha, nós estamos falando de linhas muito finas e agulha muito finas. Aí, gente, eu estou trabalhando com 4 fios de meada. E na pintura de agulha, nós trabalhamos apenas com um fiozinho só. Por isso que quanto mais fina a agulha e mais fina for a agulha, tem que ser mais fina a linha, né? Aí a gente consegue esse aspecto da pintura, sabe? Então, assim, claro que tem muito mais para você chegar numa pintura de agulha, certo? Mas o nosso ponto matiz, ele não necessariamente, como eu falei na introdução do vídeo, ele precisa ter um aspecto de pintura de agulha, tá? Ele é mais mesmo para a gente estar trabalhando essa mistura de cores. Uma outra coisa interessante sobre o ponto matiz, que eu já vou contar para vocês, é que ele é muito usado em bordados japoneses, né? Então, em flores, em pássaros, né, em paisagens, é muito usado nessa cultura, né, de bordado. A cultura japonesa usa muito o ponto matiz, tá? Então, gente, vale a gente estar sabendo aí dessas informações, né? Enquanto vocês estão observando ali o bordado, vocês estão vendo que é bem simples, né? Tem nada de complicado não, viu? Então, descompliquei o ponto matiz para você? Te ajudei? Olha, então você deixa aí seu like para me ajudar também, a sua inscrição. Depois você compartilha esse vídeo com outras pessoas, né, que querem aprender o ponto matiz, que é bem importante. E eu quero saber se há inscritas aqui do canal que pediram essa aula, a Solange Souza e a Mara, que pediram para eu ensinar um pouquinho sobre ponto matiz, se elas estão aqui assistindo a aula, viu? Depois vocês deixem um comentário para mim, meninas, se vocês gostaram da aula. Tá legal? Um beijo para vocês, viu? Obrigada pela sugestão de conteúdo. E se você quer aprender algum ponto que ainda não conseguiu fazer ou já tentou e não conseguiu fazer, também deixa aqui no comentário que eu posso preparar uma aula bem básica, explicativa, para te ajudar, tá? A realizar o seu bordado. Agora, ó, vamos passar para ali a última cor, né? Basicamente, a cor que é a cor luz, né? Ali um amarelo bem clarinho. Vocês viram que eu fiz linha reta e linha curva? Vocês percebem um pouquinho de diferença ali entre uma cor entrando na outra, né? Então ali em cima eu fiz linhas retas para dividir as cores, linhas retas, e embaixo eu fiz umas linhas curvas. Então ficou um pouquinho mais bagunçadinho, né? Essa entrada de cor uma dentro da outra. Então tudo isso, gente, faz diferença, tá? No ponto matiz. O modo como você divide as cores, ou às vezes, vou confessar para vocês, nem sempre eu faço a marcação de cores, tá? Às vezes eu vou bordando na minha intuição e já vou mostrar para vocês. Agora, vamos passar para o nosso segundo capítulo do vídeo, onde vamos bordar na prática o ponto matiz em um desenho bem elaborado.
Para começar a fazer a nossa fogueirinha de São João, vamos fazer esses detalhes delicadinhos que tem em volta do desenho. Bom, você pode pegar o desenho na aba comunidade, né? Como eu disse na introdução do vídeo. Não sei se você pulou a introdução do vídeo, mas é importante ver o vídeo na íntegra, né? Ver o vídeo todinho. Olha lá, começamos com um pontinho reto e arrematamos com um nozinho. Esse nozinho tem que estar bem justo, tá? No tecido. Então, é legal, ó, você olhar a minha postura de mão, ó. Como é que eu fiz se você for iniciante? Segurei ali, ó, o nozinho bem junto do tecido e puxei. Então, esse é um arremate aí para os nossos detalhezinhos, tá? Eu não gosto de fazer com linha contínua, porque fica parecendo aquela linha atrás, cruzando no tecido, então eu prefiro arrematar ponto por ponto, mas você pode fazer como quiser. Então tá, tô com a cor vermelha, né, na agulha, trabalhando ali os pontinhos. Então eu vou trabalhar o vermelho, o laranja e o amarelinho nesses pontos, tá, gente? Nesses tracinhos, né? Tá bom? Então é bem simples de fazer, não é difícil não, ó. Só fazer um pontinho reto. Ali tem outro, estão vendo? Ó, outro risquinho. Então, cubro com ponto reto. Vejam que é o mesmo movimento do ponto matiz, né? Só que é um ponto reto isolado. Um ponto lançado, né? Isolado, tá? A princípio, é assim que nós vamos trabalhar as nossas hastezinhas. Olha, entrei com laranja. Ali vocês estão vendo que tem um detalhezinho em cruz, né? É só fazer um pontinho cruz, ó. Cruza um ponto reto para um lado e outro por cima. Bem simples também, né? Eu adorei esse risco de bordado. Aqui para arrematar no pontinho cruz, ó, você tem a alça do ponto cruz, fica bem fácil para quem é iniciante poder fazer um nozinho. Olha lá, pode fazer um segundo nozinho também se quiser, tá? Não tem problema não, para você sentir que o bordado ficou bem arrematado. Olha o detalhezinho aqui no ponto, eu fiz um nó francês. Nó francês é assim, a gente segura a linha com o polegar e indicador esquerdo, se você for destro, né? Enrola 3 vezes na agulha, segurando com a mão direita. Encosta bem no tecido, tá? Esse enroscadinho a gente deixa bem a agulha encostadinha no tecido e entra na lateralzinha. Depois, segurando ali, ó, com o polegar esquerdo a linha, você solta e puxa a linha. Então tem um nozinho francês, tá bom? Se você quiser fazer uma aula sobre nó francês, eu tenho outros materiais aqui, né? Outros vídeos, vou deixar no card e na descrição. Também aquelas bolinhas mais assim abertinhas, trabalhei com ponto cheio. Faço um ponto reto na parte maiorzinha da bolinha, é um bordado bem delicado, né? E saio, ó, na lateral dessa haste maior, diminuindo o tamanho dela, acompanhando ali o desenho da bolinha, tá? Também não é difícil não, viu? Tudo é ponto reto, vocês percebem? Que são pontos retos um do lado do outro, só que um vai diminuindo, né? Vai diminuindo na lateral até chegar na pontinha da bolinha. Olha aí que delicadeza, né? Muito legal. Gente, lembrando também que estou trabalhando com uma agulha bem fina, tá? E aí, eu estou trabalhando com 3 fiozinhos de meada, tá bom? Importante agora a gente prestar atenção no contorno do nosso desenho, porque nós vamos começar a trabalhar o ponto matiz com a nuance de cores, né? Vermelho até chegar naquela cor luz amarelinha bem clarinha, tá bom? Então, vamos primeiro contornando o desenho com os nossos pontinhos retos em vermelho, depois vem em laranja. E agora, como nós temos linha curva, não necessariamente a gente pode só trabalhar de forma reta, né? Paralela ali, reta. O ponto matiz, ele acompanha o contorno do desenho, tá? Então, é importante agora você se libertar um pouquinho da linha reta, e você vai ver que em alguns momentos ali do desenho, a gente inclina um pouquinho a linha para o centro, ali da chama do fogo, né? Já já eu vou mostrar para vocês. Mas não tem nenhum mistério, ó. Eu vou em pontos retos acompanhando o contorno. Olha esse detalhe lá em cima, ó. Estão vendo? Olha que lindinho que fica. Fica um amor, né? Então, é só você vir com os pontos retos, acompanhando o contorno do seu desenho. Há momentos, é claro, que você
vai precisar mudar um pouquinho a direção da linha, como eu falei, tá? Isso vai acontecer em breve, eu já vou mostrar para vocês. Mas no mais, gente, não tem muito assim segredo, tá? Tô trabalhando os pontos retos em tamanhos diferentes, como mostrei para vocês no passo a passo, no primeiro capítulo da nossa aula, né? Quem não assistiu o primeiro capítulo, assiste, que é importante, tá bom? Mas agora a gente só está mesmo trabalhando. Vejam como eu inclinei, estão vendo como eu inclinei um pouquinho ali a linha, ó? Para dar essa impressão justamente da curvinha da chama, né? Tem pessoas, tem bordadeiras, né, que trabalham sempre o ponto retinho, retinho, certinho, tá? Eu, particularmente, gosto de movimentar um pouco essa inclinação do ponto matiz conforme o desenho, tá legal? A gente vai agora, ó, continuar o bordado. E eu vou parar, assim, diminuir a velocidade nos pontos onde eu achar que tenho que chamar a atenção de vocês, tá legal? Pra gente não demorar muito, ó. Chegando na pontinha lá, olha só, tem um detalhe importante. Para não perder essa pontinha, olha como eu fiz. Eu fiz um ponto reto inclinadinho, aí ficou sobrando um espacinho ali, né, para preencher. Depois eu preenchi aquele espaço lá em cima, ó, que ficou faltando, tá? Então, assim, é importante a gente também prestar atenção no detalhe do desenho que você está trabalhando, e às vezes você precisa voltar, preencher um espacinho em branco, trabalhar uma linha do desenho que é muito pontiaguda, com um pontinho reto único. Então, tudo isso você vai trabalhando conforme sua experiência, né? Os exercícios que você vai fazendo, você vai ganhando prática e vai conseguindo aprimorar o seu ponto matiz. O importante, gente, é não ter receio de tentar, porque já teve até alunos que me escreveram aqui no canal, até nem foi comentário público, mandaram um e-mail para mim dizendo: eu tinha um pouco de medo de errar. Gente, o erro, ele faz parte de todo o processo de aprendizagem, né? Qualquer coisa nova que a gente for aprender, olha lá o detalhe da curvinha, estão vendo? Ó? Detalhezinho, olha que legal. Ó. Aí eu fui lá, voltei, ó, e cobri o espacinho que faltou. É isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Tem mais um pouquinho ali, ó, mais um espacinho da linha que eu fui lá e cobri. Viram? A gente não precisa se estressar tanto, sabe? A gente tem que trabalhar a nossa observação, o nosso olhar e entender que sim, às vezes nós erramos, mas o erro, tem uma inscrita aqui do canal que disse, né, muito legal na live do domingo, que o erro é só um degrau que a gente precisa subir, tá? Então, ó, fizemos ali nossa primeira carreirinha, né? Aliás, eu quero mandar um beijão para essa aluna, que é a Andrea Bertoli. É uma pessoa muito especial aqui, está sempre fazendo comentários positivíssimos sobre o nosso trabalho aqui no canal Bordados Livres, né? E é uma pessoa que apoia demais o canal. Obrigada, viu, André? Muito obrigada. E lembrar também que esse desenho aqui é pedido do pessoal da live, né? Que pediu para que a gente inspirasse as nossas aulas na temática de festa junina. Essa tradição brasileira tão linda, tão colorida, né? Que inspira texturas e cores e coloridos tão legais para a gente trabalhar no bordado. E é mesmo, né, gente? E essa live que eu fiz, eu vou deixar aqui no card na descrição para você olhar também. Foi a última live do mês. Todo mês eu faço uma live, gente. Para quê? Para revisar os conteúdos do mês. Aí eu mostro todos os trabalhos que a gente fez, reviso os pontos, converso com vocês, né? Tento, né, conversar, olhar o chat e bordar ao mesmo tempo. É difícil, né, gente? Eu até quero mandar um beijo também para outra inscrita aqui do canal, que é a Marluce. A Marluce, ela que trouxe essa ideia da temática junina, né, para a gente trabalhar aqui no canal.
Um beijo, tá, Marluce? Olha só, gente, o que eu vou fazer agora que eu vou inventar? Eu entrei ali eu já estou na terceira cor basicamente, né? Num laranja um pouquinho mais claro. E eu entrei um pouquinho com esse laranja lá no vermelho. Eu quis dar esse toque, tá? No bordado. Então, assim, às vezes você sente vontade de trabalhar algo diferente no seu bordado. Faça. Não tenha medo de fazer. Tá? É muito legal a gente trazer personalidade para o nosso trabalho. Olha lá, eu vou entrar um pouquinho com laranja no vermelho, para dar essa ideia da movimentação mesmo da chama do fogo. Tá? Então eu quis trabalhar dessa forma, só para mostrar para vocês um exemplo de como a gente não pode se prender tanto, né, a regras na hora que a gente está criando um bordado, na hora que a gente está inventando um bordado. Isso é muito legal. Quando a gente consegue se libertar desse medo de fazer diferente, que eu estava falando do erro, né, que faz parte do processo de aprendizagem. Então, quando a gente está aprendendo algo novo, a gente tem medo de errar. Mas é importante que o medo não paralise a gente, não impeça a gente de realizar algo novo, né? De aprender algo novo ou de experimentar bordar de um modo diferente, tá? Porque é só assim, sem o medo do erro, que a gente consegue desenvolver a nossa criatividade, fazer trabalhos mais originais, tá? Então, assim, nesse segundo capítulo, que a gente está aplicando, né, na prática o que a gente aprendeu no primeiro capítulo da nossa aula, dá para ver bem, né, como a gente se sente muito mais seguro para trabalhar depois que a gente treina o movimento do ponto, estuda o ponto, entende como ele acontece. Depois que você entende a dinâmica do ponto de bordado, você trabalha o que quiser com ele. Isso que é legal, né? O que você vai fazer com o seu ponto de bordado está na sua mão, está na sua criatividade, né? Mas é importante que a gente aprenda o quê? A regra do ponto. O ponto tem uma regra, né, para ele existir. Mas o que você vai trabalhar com esse ponto, aí é você que manda. Seu projeto de bordado, os materiais que você está usando, se você está usando uma linha mais fina, se você está usando uma linha mais grossa, né? Tudo isso vai fazer diferença na sua arte final, né? No visual do seu bordado. Eu optei por trabalhar com uma linha um pouquinho mais grossinha, né? Ali estou trabalhando no detalhezinho ali em torno do fogo. Eu trabalhei com 2 fiozinhos de meada, né? E ali na fogueirinha eu já trabalhei com 4 fiozinhos de meada. Eu deixei assim um pouquinho mais grossinho, tá? Então olha lá que legal. Último ponto da nossa fogueirinha. Se vocês quiserem contornar também ali o centro, tá? Vocês podem contornar o centrinho com um ponto atrás ou com ponto haste. Eu preferi deixar, que depois eu vou dar uma lavadinha nesse tecido, porque ali o carbono, ele é pré-tecido, ele é lavável, né? Ele não mancha. Então eu vou trabalhar com o tecido assim, dessa forma. Agora, olha lá, ó. Eu inventei mais uma moda. Eu resolvi pegar essa cor bem iluminada e também trabalhar no laranja com ela. Olha lá, que legal. Então eu trabalhei o laranja mais clarinho na vermelha e o amarelo bem iluminado no laranja, tá? Para dar essa ideia mesmo do foguinho estourando, né? Dessas fagulhas assim do fogo, tá? Então eu observei bem, eu olhei bem e ainda faltou alguma coisa. Eu resolvi que lá na outra pontinha eu tinha que fazer mais um, tá? Então esse treino do olhar, né, de olhar assim a sua composição, o seu bordado, ver, tá faltando um pontinho aqui, tá faltando um detalhe lá, isso é muito legal, tá? Da gente começar a treinar. Olha só que bacana agora, esse tronco de árvore ficou uma paixão. Eu usei pontos muito simples e básicos. Eu usei o ponto atrás para contornar todo o tronco da árvore. Comecei ali pela espiral, né? Tenho vídeos também de passo a passo de ponto atrás.
tá? De ponto, já falei ali, né? Do nó francês, do ponto cheio. Vou deixar todos os pontos que eu utilizei aqui para vocês. Eu vou deixar a aula de passo a passo se vocês quiserem dar uma olhadinha vinculada a esse vídeo, tá? Então, tanto o tronco, o contorno do tronco, quanto os detalhes ali dos nozinhos da madeira, todo ele foi feito com um ponto atrás. Vejam que o ponto atrás, ele é tão simples de fazer, né, gente? E ele dá um contorno bem interessante para o trabalho. Ali naquela pontinha da madeira, eu fiz um nozinho francês. Olha lá, ó, que bonitinho que ficou. Eu peguei e eu fiquei em dúvida, faço um ponto cheio? Vamos fazer um nozinho francês, vamos ver como é que ficou, ó. E ficou assim, né? Eu gostei, deixei, tá? Achei bem legal. Agora, para preencher, para dar um colorido, porque eu não queria deixar branco, eu usei um ponto que eu adoro. Chama-se ponto areia. Também vou deixar o vídeo de passo a passo aqui, mas não tem nem passo a passo, porque o ponto areia é o seguinte, são pequenos pespontos, como vocês estão vendo ali, aleatórios. Você faz ele reto, faz inclinado para um lado, faz ele deitadinho. Você vai preenchendo o espaço do seu tecido com diversos pespontos, que são pontinhos pequenininhos, né? Só que eu gosto muito também de trabalhar nuance de cores com ponto areia. Eu tenho outros bordados que eu fiz com ponto areia e nuance de cores que ficaram com um colorido incrível. Então, sim, para quem é iniciante, preencher bordado com ponto areia, eu aconselho. Aliás, o primeiro ponto que eu aconselho todo mundo treinar para começar um bordado é o ponto areia, porque ele é simples, porque ele é super relaxante, você não se estressa de ter que ir para a direita, aqui para a esquerda, você só vai ali na sua intuição bordando. Olha como eu falei que dá para a gente fazer luz e sombra com esse ponto areia. É só você colocar 2 tonzinhos de cores, olha que bonito que fica ali na pontinha da madeira, né? Então eu trabalhei todo o tronco dessa forma. Então temos ponto atrás, ponto areia, ponto matiz, ponto reto, ponto cruz, ponto cheio, nó francês. Olha, uma série de pontos aí aplicados na prática para você treinar bastante. Então, descompliquei o ponto matiz para você. Agora eu quero ver você praticando, viu? E se você fizer esse projetinho de bordado aí na sua casa, não esquece de fazer uma foto e me mandar ou no e-mail ou lá no meu Instagram, viu? Você pode me acompanhar por lá também, tá bom? E eu vou deixar então um vídeo vinculado aqui para você, se você gosta de pintura de agulha e se interessa sobre o ponto lançado embutido. É um outro ponto também usado na pintura de agulha que pode te interessar. Então, um beijo, muita saúde, alegria e paz no coração de todos nós e até a nossa próxima aula, ou em algum vídeo aqui que está aparecendo aqui do ladinho para você se inspirar e realizar lindos bordados aí na sua casa. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.